a aula só acaba quando ela tá ficando boa, né? É difícil, mas quando a aula tá ficando boa, ela acaba, né? Não, fala não. Então vamos lá. Sujeira oxida o contato o elétrico, não é isso? Aí eu perguntei o que que isso causa. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece, na verdade, é o que eu perguntei. Perdi até o raciocínio. Por que que isso acontece? A sujeira oxida o contato elétrico? Tá, mas é o contato elétrico, beleza. Aí ele não funciona, é isso que vocês estão falando, né? Mas por que que a sujeira faz isso? Tipo assim, o que que ela causa? Ela, tipo, isola o contato? Legal, isola o contato. Boa. O que que seria esse isolamento de contato? Falando na linguagem elétrica, gente. O que está acontecendo? Impede a corrente de passar, não? Legal, impede a corrente de passar. E o que que isso significa? Não chega assim, não. Também, não chega sinal, mas o que que significa? Tudo isso que vocês estão falando tá certo, tá, gente? Eu estou notando aqui para tentar puxar o raciocínio de vocês. Impede a corrente elétrica de passar, ou seja, mau contato. O que que isso significa? Uma falta de tensão? Não, tensão elétrica tem. O Clenderson explicou aí que o problema é exatamente esse. Ou seja, É. o sistema ficava, na hora que atuava o fim de curso, aí vocês explicaram, olha, pode ser o número de acionamento, pode ser que o fim de curso não suporta. Vamos supor que tem que funcionar 50 vezes por hora, né? Às vezes o fim de curso não é para isso. Aí ele acaba danificando a parte mecânica, não é isso? Quem que falou a parte da parte de acionamento? É o Guilherme. Ô, Guilherme, então, ele pode acionar. Beleza. Ah, é a montagem mecânica. O fim de curso pode estar muito perto aqui, ó. A roldana pode estar aqui assim, ó. Aí você tem a haste, né? Vamos falar assim, esse modelo. Aí o alinhamento mecânico tem que estar aqui assim, ó. Só dando um tapa, né? Na roldana. Mas aí não, vem o mecânico e monta ele aqui, ó. Ou seja, ele começa a forçar o fim de curso. Pode danificar também? Pode. Aí, travamento da haste devido à sujeira. Ou seja, tem ambiente que você começa a ter sujeira aqui, ó. Ele começa a entrar sujeira aqui, ó. Não é isso? Você vai entrando sujeira aqui, ó. Aí chega a entrar até aqui dentro, ó. Ou seja, ele começa a travar, aí ele não funciona. Também pode acontecer. Aí vocês falaram do travamento elétrico, da sujeira oxida o contato elétrico. Aí um falou isola o contato, outro impede a corrente elétrica de passar, outro falou mau contato. Aí falaram tensão. Tensão não, por quê? Porque a tensão já existe aqui, ó. Aqui, ó, tem um cabo elétrico que passa por aqui, ó. Um que entra aqui, né? Eu vou fazer para cá, tá, Fabrício, gente? Oi, eu vou te mandar a foto no WhatsApp aí, você consegue pôr ali para o pessoal ver como é que tá? Até manda que o aí. Guilherme falou, até que o Guilherme falou tem bastante razão, tá bem empenada a arte. Vou te mandar aí, a gente Isso, escuta pra você ver aí. isso. Mas e então? Aí, a hora que chegar aqui, eu tento passar pro computador. Mas e então, gente, aqui. Passou o cabo aqui. Se eu tô tendo um mau contato aqui, ó, o que que tá acontecendo? Todo mundo tá lendo, tá vendo minha tela Word aqui? Sim. E aí? O que que é isso aqui, gente? Nós vimos isso aqui nas todas as últimas aulas, exceto a primeira. Inclusive na aula passada, quando nós falamos de capacitor. Nossa, que silêncio. Não. Que isso, hein, gente? Não é tão assustador assim. Tá tão assustador assim, gente? Eu tô olhando aqui, gente, eu tô olhando Tá aqui para forçando ver. sua mente. Eu tô olhando aqui para ver se a foto do cliente chegou, tá, gente? Tô olhando o celular coisa à toa, não, tá? Não.
Chegou ainda não, viu, Clênis? Beleza. Como é que você tá, Fabrício, no grupo mesmo lá? Eu creio que Seu nome? sim. Eu creio que sim. Eu posso mandar um oi lá no grupo, se você me identificar, no grupo de alunos, né? É, de alunos. Manda por favor, então. Mandei. Não, gente, ninguém. Ô, gente, aqui, se você tem uma sujeira que oxida o contato elétrico, isso significa que está isolando o contato, que impede a corrente elétrica de passar, gerando um mau contato. Isso significa o quê, gente? Gente, deu um apagão aí? Sim. Cortar a resistência, tá pouco? Como é que é esse triângulo aqui? Tensão sobre Não. tensão, não. Aqui, Isso tensão? aqui é, Ah, tá. Aqui é P, tensão. tensão sobre corrente resistência. Né? I sobre R. Desculpa que eu não tinha entendido direito o que você tinha falado. Isso aqui? Isso. Então, gente. Ou seja, se eu tô tendo Coloca a resistência, falta a resistência ali que tá ruim, né? isso, não, não é a resistência que está ruim, é o que vocês falaram aqui, ó. Se eu tenho uma oxidação no contato elétrico, automaticamente a minha resistência está mais alta. Isso significa que eu não vou conseguir ter uma corrente passando direito pelo contato. E a tensão é constante, não é isso? Foi o que o cliente A explicou. tensão tá Falaram. chegando. Oi? Manda aí, A Fabrício. tensão chega, né? Então, só que eu tô tendo, como eu tenho um mau contato, a resistência minha está mais alta e a minha corrente está mais baixa. Aí por isso que eu não estou conseguindo passar a corrente daqui para cá, ó. E é isso que acontecia lá na máquina que o Clêncio explicou. Como eu não estava conseguindo ter a corrente passando, aí se eu não tenho corrente passando, automaticamente eu não vou ter tensão do lado de cá, nem desse Chega. lado. Aí automaticamente o que que acontece? Eu tenho um defeito. Lembra, gente? É difícil calcular, raciocinar. Não, mas isso aqui, vou ser sincero com vocês fizeram o mais difícil. Vocês A fizeram o mais sua difícil. É isso que eu estou sempre falando com vocês, que é o diferencial de nós da área técnica, né? Isso aqui que vocês fizeram, para mim, é o mais difícil. Só que aí vocês têm que raciocinar em cima disso aqui, ó, epa, em cima disso aqui, para vocês poderem enxergar os possíveis defeitos que podem vir a acontecer. é, Porque esse ambiente, essa máquina aí, Clêncio, tem quantos anos que ela está lá? Ah, deve ter uns 40 anos, é bem antigo, parece, lá, viu, Eu Fabrício? tenho certeza que tinha um monte de gente passando por isso lá. E, Eu te mandei a nin- foto aí. Aham. Pra você E, ver. ni- e ninguém pagou para poder fazer uma análise que vocês fizeram de uma forma muito bem feita, né? E chegar à conclusão que vocês vão ter que trocar o sensor. É isso que vocês têm que enxergar. Ou seja, às vezes acontece, e eu sei que com vários pode acontecer isso. Todo mês ou a cada semestre ou a cada ano, né? Depende da preventiva, né? Quem faz preventivo e equipamento vai lá e arruma tem que ser, todo mundo tem um fim de curso, como diz para arrumar. Aí vai lá e arruma o fim de curso. Aí passa outra preventiva um mês depois ou 6 meses depois, vai lá e arruma o fim de curso. Aí, pô, gente, por que eu tenho que ficar arrumando esse fim de curso aqui? O que está acontecendo? É essa análise. Ou seja, não basta só vocês fazerem essa análise aqui, ó. E vou explicar por quê. Às vezes, sabe o que pode acontecer nesse contato elétrico aqui? Pode acontecer um efeito capacitivo nesse contato elétrico. Aí você fala, poxa, Fabrício, mas o que tem a ver o capacitor que você falou da última aula, que é esse carinha aqui, ó, com um simples contato elétrico? O que pode ter a ver? Vamos falar assim. Às vezes, eu não sei se isso acontecia com o Clenderson lá na Ambev.
Mas sabe o que pode acontecer? Uma falha intermitente. O caso que o cliente explicou parece que acontecia de uma vez só. Ou seja, a hora que empenava o sistema todo, já ia lá, já saía quebrando tudo, né, cliente? E ia lá e tinha que arrumar. Mas pode às vezes começar a acontecer um efeito capacitivo nesse contato. O que que é isso? À medida que essa resistência vai subindo, essa corrente elétrica vai tendo um pouco de dificuldade de passar, gerando um campo capacitivo aqui, e não deixando com que a tensão chegue no máximo aqui, ó. Às vezes aqui, ó, ela tem que entrar e sair e você tem que ter 220 do outro lado, aonde que você mede lá do fim de curso do seu contato. Só que aí começa a dar um mau contato ou um efeito capacitivo que você começa a ter aqui 200. Poxa, Fabrício, se isso acontece, acontece. Acontece. No caso do Clenders, talvez nunca aconteceu, porque o resíduo, a poeira que tem lá, talvez ela não seja tão densa. Aí, se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá, Clenders? Tá? Mas eu já trabalhei, por exemplo, em fábrica têxtil, onde eu já peguei em contato de fim de curso aqui, ó. Cara, eu já peguei algodão aqui, ó. Como se você pegasse um pedacinho daquele algodão de que a gente normalmente compra para ter em casa e colocasse aqui no meio. A bucha aí. Só que isso aqui, essa bucha, não foi ninguém que colocou lá. Isso aqui, à medida que a poeira vai circulando, por isso que esses fim de curso, esse sistema tem que ser bem vedado. À medida que você coloca, vai entrando algodão ali, vai acontecendo um efeito capacitivo, ou seja, essa tensão vai caindo, até que o defeito apareça. Aí, sabe o que que Não acontece passa um nada. belo dia? Oi? É que não passa nada, né? Até que não passa nada. Só que aí, sabe o que que acontece um belo dia? Principalmente em fábrica têxtil, isso acontece muito. Passa lá um cara, que é o cara da limpeza, né? Aí o cara passa lá com a mangueira de ar comprimido e sai aspirando não, né? Sai soprando a máquina. Aí ele vai, sem querer, ele sopra o fim de curso. E ele soprou o fim de curso 10 minutos antes de você ir lá procurar o defeito da máquina. Aí você chega lá, você liga a máquina vai e liga. Aí você fala, pô, a máquina não tinha defeito, não. Aí você não analisa, ou seja, você não vai lá, peraí, deixa eu medir como é que está a tensão, deixa eu medir aqui nesse fim de curso de segurança, por exemplo. Porque se a sua tensão nominal é 220, dá um exemplo, e você mediu tem 200, concorda que tem alguma coisa errada? É onde que você tem que achar o problema. Ou seja, se você tem na entrada da sua máquina 220, lá no seu transformador, lá 220, ou 24, tá, gente? Não estou falando 220, mas 24 de corrente contínua do nosso eletrônica. Aí você mede lá, tá dando 22, por exemplo. Poxa, tem alguma coisa errada. Se na minha fonte tem 24, por que será que está chegando 22? Pode ser esse tipo de situação aqui. Ou pode ser até a oxidação pura, né? Por exemplo, você tem sistemas aqui, ó, por exemplo, essa situação que o Guilherme comentou, do, da parte mecânica, às vezes forçando o fim de curso, pode acontecer também ao contrário, tá? Da parte mecânica está muito distante, e em algum momento ela ficar fazendo isso aqui com o fim de curso, ó. Ela fica acionando ele para baixo e o contato fica fechando. Ele fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. O que que acontece quando o contato fica desse jeito, fecha, abre com uma frequência muito alta? Ele começa a gerar centelha. Vocês já devem ter visto isso. Ele gera centelha. Esse centelhamento vai oxidar esse contato aqui. Aí chega um ponto dele começar a aumentar a resistência e a corrente elétrica. O que que acontece com a corrente elétrica? Ela começa a não passar direito. Tá claro isso, pessoal? Para isso. Eu vou tentar salvar a imagem na área de trabalho que eu consiga abrir ela mais. Ó, Eu mandei essas duas fotos pra você, Fabrício, pra você ver como que ele empenava a haste. Aí é nacional, tá vendo? Aí a haste, a parte de cima da rosca do tirante, como que é? Ficou todo empenado. salvando aqui de qualquer jeito, só para mostrar para vocês.
Aqui, ó. Essa aqui é a peça mecânica que danificava, né? Isso. Esse aqui é o bichão. É bem antigo, né? Aqui, ó. Então, esse aqui, na verdade, é haste, tá? Esse é um fim de curso, tá? É tipo haste. Com acionamento tipo haste. Ou seja, aqui a sujeira, né? Ou seja, aqui já mostra o indício da sujeira que é acumulando, né? Vamos falar assim. Aqui o fechamento. Pô, bacana. Todo mundo tá vendo, gente, minha tela aqui? Aqui, ó, esse cara aqui dentro, ó, olha que essa haste movimenta para cá, ó. Esse cara movimenta para dentro e fecha aqui dentro, aqui dentro tem dois contatos, ó, que é o que ele falou. De cá e de cá. Ou seja, na hora Ei, que ele faz esse movimento para cá, que esse cara aqui, ó, ele aprofunda lá para dentro. Esse contato vai e fecha. Aí, através Fábio, aqui. Oi? pode ver aí, ó. Que aí pra você ver a bancalização do fim de curso aí, ó. A parte onde que tá pinado aí, o tanto que abriu Uhum, o aqui. mancalzinho, tá vendo? É. Provavelmente, a regulagem mecânica é uma coisa que tem que tomar cuidado, vocês eletromecânicos, né? E nós da mecânica, eu também sou da mecânica. Muitas vezes não é que o sistema foi montado errado, não, tá? É porque muitas vezes o sistema demanda de uma compensação mecânica. Ou seja, o que é compensação mecânica? Depende da distância, depende do movimento que o sistema está fazendo. Muitas vezes ele, o quê? Ele demanda um espaço para poder movimentar. Ou seja, vamos supor que aqui, ó, aqui está o fim de curso, né? Aqui está desenhado. Aí, ó, eu vou fazer de outra. Ele vem aqui, ó, ele não vem certinho, retinho. Quem já trabalha com a mecânica aí vai conseguir me ajudar nisso. Ele não vem retinho aqui, ele vem às vezes fazendo isso aqui, ó. Muitas vezes você não consegue uma precisão mecânica. Ele faz isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou simulando para vocês é uma oscilação do movimento. Então, essa oscilação do movimento, muitas vezes, faz com que você tenha que ou modificar isso aqui, que é o que o Clenderson falou, que o pessoal já está partindo para o sensor eletrônico, né? Que vai passar informação para mim depois, para me explicar para vocês, usar ele como exemplo, né? Na aula, de acordo com os temas que a gente for vendo da eletrônica. Ou então, você tem que fazer um sistema com, por exemplo, um amortecimento para poder garantir com que ele fique pelo menos estável durante a passagem perto desse ponto aqui. Estou falando alguma besteira, gente? Guilherme, que comentou do exemplo do desalinhamento mecânico. Não, Isso acontece muito em ponte rolante, por exemplo. Não sei se o Guilherme pode dar algum exemplo para a gente, para complementar isso que eu falei. é porque eu trabalhei muito com fim de curso, o que acontece? Eu trabalhei na Intercast 13 anos, agora eu Uhum, fui para TechSeed, estou no TechSeed. uhum, Lá na Intercast, lá tinha a máquina BMD, a máquina de moldar lá, a BMD, são carros de movimentação, eles movimentavam a partir de cremalheira, né, uhum, que tem o redutor engrenado em cremalheira e a servo motor. uhum. Então, era muito preciso, e todos esses carros tinham o fim de curso embaixo deles, entendeu? Então a gente sofria muito com isso. Geralmente, tipo assim, começou muito bem. Ah, tá. E depois começou a dar problema, aí eles jampearam tudo, entendeu? Preferiu, tipo assim, não consertar, preocupar o que aconteceu, mas assim, vamos jampear, vamos eliminar isso aqui que tá dando muito problema. Por causa de produção, né? Você sabe como que a produção funciona, né? Entendi. E na frente da máquina também, olha que a máquina vai movimentar a gelosia dela, que a gelosia é o silo que abastece, né? Que abastece a caixa, né? Para Uhum, cair a areia em cima da caixa para fazer o prensamento, né? Essa máquina ela era pneumática. O prensamento era a base de cilindro com nitrogênio, óleo, nitrogênio, só que era prensamento. Aí enchia o pulmão, ele dava um sopro. Paf! E uhum, nessa frente da máquina tinha esses dois fins de curso.
que atuava a máquina Cope e Drag. Então, eles eram muito essencial. Então, a gente vivia tendo problema também, e é por isso que eu dou exemplo dessa parte mecânica aí, que eu ajudava Uhum. muito o eletricista, entendeu? Nessa parte aí. Sim, uma coisa que você falou, um detalhe interessante sobre movimento preciso com queimalheira. Um exemplo que eu tenho para dar, por exemplo, com desligamento de fim de curso é deformação de tanque. Existem tanques, né, sistemas, né, vamos falar assim, com tanques que muitas vezes eles é um tanque de um grande volume, né, vamos dizer assim. Eu acabei explicando errado aqui. E às vezes você tem dentro desse tanque um sistema, vamos falar assim, vamos falar assim, você tem esse tanque aqui, ó. Aí você tem aqui, ó, um sistema aqui, uma cremalheira de cá e uma de cá, ou uma só, tanto faz. Aí você tem aqui um sistema que movimenta, né, nesse sentido aqui, ó, desse tanque. Sistema qualquer, tá? Esse tanque aqui, ele é um tanque gigante, um tanque de 50 mil litros de fluido. Ou seja, o que pode acontecer nesse tanque? Se ele não for um tanque bem travado, né, mecânica, vou fazer a face dele do lado de cá. Se não for um tanque bem travado, quem já trabalhou aí com montagem de estrutura, se não for um tanque que às vezes não tem os travamentos tanto na horizontal quanto na vertical, o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer uma espécie de uma barriga aqui, ó, bem de leve. Quem já trabalhou aí com serralheria, com caldeiraria, né? Ele vai flambar, né? Flambamento. Exatamente, isso. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Só que às vezes você nem vê. Eu estou fazendo isso aqui, gente, para vocês visualizar, mas às vezes você não vê. Só que essa deformação aqui é o suficiente para você, para esse carinha aqui, ó, sair da cremalheira. E aí, normalmente, no final de uma cremalheira tem o quê? Um sensor, que pode ser um fim de curso, que na maioria das vezes é fim de curso, tá? Ou seja, aí ele pode sair do desligamento do fim de curso por causa de uma deformação do tanque. Eu só complementei, tá, gente? Um exemplo que o Guilherme explicou bem explicado aí. Deu um outro exemplo de uma outra situação que pode acontecer e ela não tem nada a ver, igual o Guilherme explicou bem. Ele falou, Fabrício, provavelmente tem alguma interferência mecânica, né? Nesse caso aqui, não tem nada a ver com o sistema aqui, ó. O sistema aqui pode ser um robozinho, uma coisa que movimenta, né? Vamos falar assim, nesse sentido aqui. A culpa não é dele e nem da cremalheira. Ela pode ser de onde eles estão montados. Ou seja, a base que eles estão montados, que nesse caso aqui é o tanque, né? Ô, Fabrício, eu lembro de um caso, desses carros, o que acontece? Foi isso que aconteceu por causa disso, por causa de um rolamento quebrado. O que aconteceu? O peão, né, que trabalha na cremalheira, Uhum. aí ele é engrenado no redutor, né? O peão é engrenado no eixo lá do redutor, do eixo de saída do redutor. O que acontece? Um dos rolamentos do redutor quebrou. Então criou essa mínima folga. Só que essa mínima folga, o que fez? Chegou a quebrar até o suporte da cantoneira, onde está o fim de curso, entendeu? Tanto que, tipo assim, coisa mínima, com a folga do rolamento quebrado, causou uma quebra da cantoneira e do próprio fim de curso. Sim, sim. É o que normalmente acontece, tá, ó, Guilherme? Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes. Aí, pessoal, fica a dica aí o seguinte, usando isso até que o Guilherme acabou de explicar. Muitas vezes é importante você utilizar o sensor tipo fim de curso eletromecânico. Só que muitas vezes nós temos que usar sensores eletrônicos. Porque então tem que ser muito bem analisado, tá? Ou seja, quem for trabalhar com projeto, quem for fazer alguma modificação, quem pegar a máquina antiga, né? Em várias fábricas, às vezes você pega uma máquina antiga para você poder otimizar ela, fazer um upgrade, fazer uma melhoria. Analisem bem, né, o sistema. Ou seja, que às vezes ele pode ser melhorado com o sensor eletrônico. Por quê? Porque ele tem mais precisão. Às vezes vai ter uma precisão maior que vai detectar, por exemplo, uma folga do rolamento para não deixar o sistema quebrar. Ou seja, que ele detecta a pequena folga do rolamento e não deixa ele partir para a segunda etapa, que seria sair quebrando toda a base, que é o que aconteceu com o exemplo que o Guilherme explicou. Ok, gente?
Dúvida? Ficou claro todo mundo que eu expliquei aqui, todo mundo que fez essa análise aqui, ó? Ficou clara a questão da resistência elétrica? Sim, sim. Sim. Outra coisa, tá? Muitas vezes vocês não vão conseguir pegar o multímetro e medir essa resistência não, tá? Essa resistência de contato, nós chamamos isso de resistência de contato. Essa resistência de contato do fim de curso, normalmente você mede ela com um miliohmímetro. Por quê? Um miliohmímetro é um multímetro que mede resistência ohmica de precisão, ou seja, bem baixa mesmo. Agora, com o multímetro normal que eu trabalho, e alguns já trabalham e que os outros vão trabalhar daqui a pouco, você simplesmente mede o seguinte, tem ou não tem? Tem ou não tem? Você não consegue ver qual que é o valor dessa resistência, desse contato, se subiu ou se caiu. Tá claro isso, gente? Assim. Beleza? Então vamos dar sequência aqui para a gente matar a aula de capacitores. Ô, Fabrício, Oi. aproveitando a deixa que você começou a falar sobre multímetro aí, explica para a gente como é que se mede um capacitor. Bacana, utilizando como diz, quando você não tiver o recurso do capacímetro ou da função capacímetro dentro do multímetro. Isso. Detalhe, tá? Multímetro, quando a gente fala multímetro, para quem não sabe, pessoal, né, não é alvo da matéria, rapidinho, multímetro é um conjunto, né, é um conjunto de funções de medições elétricas, ou seja, quais funções? Ohmímetro, amperímetro, voltímetro, e outros que são melhores, né? Possuem capacímetro. Alguns medem até transistor, mas aí eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas é o transistor. Existem a função diodo. Aí como é que eu falo? São multímetros mais sofisticados, né, gente? O básico é esse aqui, ó. O básico mede esses três aqui, ó. Ohmímetro, que mede a resistência elétrica, amperímetro, que mede a corrente elétrica, e voltímetro, que mede a tensão elétrica. Esses três aqui, ó, já são para aqueles multímetros mais, né, mais caros, mais possuem funções. Outros medem frequência, né, mais caros, que tem mais funções, mede frequência, e tem frequência em corrente contínua e corrente alternada. Ixi, essa agora ferrou, hein? Se alguém vier eu falando frequência em corrente contínua, vai rir de mim, vai falar que eu não sei nada. O que seria frequência em corrente contínua, tá, gente? Seriam geradores de pulso, ou dínamo, ou dinamômetro, ou seja, quando são sistemas de corrente contínua que geram frequências em corrente alternada. E frequência alternada é igual ao nosso 60 Hz, por exemplo. Ok, gente? Eu vou até escrever aqui, né, que a aula está gravada, ó, gerador de pulso, ou taco gerador. Isso aí, quando eu for falar de motores, talvez eu fale um pouquinho disso, para vocês entenderem melhor. Né? Ou dinamômetro. Enfim, então agora voltando para responder, então só isso, tá, gente? Que eu estou falando multímetro, né? Multímetro normalmente é a reunião é a união em um aparelho, né? Onde ele possui medições de várias grandezas. O básico, esses três, normalmente tem multímetro que mede tudo isso aqui, tá? Não lembrando de mais nenhum, não. Basicamente esses aqui. Ah, vocês vão ouvir muito continuidade, tá? Ah, o meu multímetro mede continuidade. Continuidade nada mais é que medir a resistência ômica. A diferença é que ele só fala para você o seguinte, ó, tá conduzindo ou não. Aí, se você pegar uma ponta na outra e fechar do multímetro, ele vai dar um apito. E esse apito está mostrando continuidade. No fim de curso daquele, por exemplo, se você medir de um lado e do outro e ele estiver fechado, vai dar continuidade. Ok, gente? Só para quem for usar quem ouviu os termos aí, né? Ou quem já ouviu, né? Ah, eu já ouvi continuidade.
Condutividade não quer dizer resistência, ele quer dizer que a resistência está boa, ou seja, está passando corrente elétrica. Tranquilo? Pessoal, Tranquilo. Tranquilo. antes de eu responder a pergunta que foi o Felipe, que perguntou Oi. sobre resistência, né? Sobre a questão da resistência, vamos lá. Na última aula, eu terminei a aula falando dos tipos de capacitores, ou seja, poliéster, desculpa, eletrolítico, tântalo, poliéster e cerâmica. Alguma dúvida, gente? Vocês queiram perguntar em relação a capacitor? Pode seguir. Vou seguir, qualquer coisa vocês vão perguntar. Capacitores variáveis. Capacitores variáveis, normalmente, ele é muito parecido com o conceito de resistência variável, onde nós falamos, por exemplo, do potenciômetro. Acho que todo mundo lembra da aula de resistores, tá? Esse capacitor variável, ele já foi muito usado antigamente em sistemas mais antigos de eletrônica. Por exemplo, televisão, aquela televisão com tubo de imagem, né? Bem mais antiga, ela tinha, muitas vezes, capacitores variáveis, tá? Uma das funções desses capacitores variáveis, por exemplo, naquelas televisões antigas, era muitas vezes controlar o nível de cor, que era disparado pelo tubo, né? Pelo tubo de imagem. Então, era uma das funções desses capacitores variáveis. Eles ainda são usados na eletrônica, mas hoje cada vez mais, vamos falar assim, escassos, principalmente hoje com a eletrônica embarcada, né, nas placas de SMD. O que é mais usado, né, vamos falar assim, desses capacitores variáveis, são os varicaps, tá? Esses varicaps, vamos falar assim, eles são assim uma espécie, eles funcionam como um diodo, só que tem a função capacitiva. Eu não vou entrar muito a fundo, não, porque o ideal é eu explicar para vocês o que é diodo. Então, lá na aula de diodo, né, daqui 2, 4 aulas, eu vou voltar e vou explicar isso aqui para vocês, tá bom? Ele funciona basicamente igual o capacitor que eu expliquei, né? Ou seja, aquele desenhozinho que eu fiz do contato, né? É basicamente a mesma coisa. Só que ele funciona de um jeito diferente por causa dele ter uma função que se assemelha ao diodo, ou seja, como se fosse dois componentes em um, tá bom? Então, eu vou explicar isso melhor quando eu for falar de diodo, para não confundir a cabeça de vocês, ok? Então, esse cara variável aqui, ó, vocês viram até a imagem cortada aqui, à medida que você gira essa espécie de potenciômetro aqui, né? Automaticamente ele vai movimentando essas placas aqui na posição das placas e vai alterando a sua capacitância. Aí aqui falando como que ele funciona, que é tipo um diafragma, né, com a placa do capacitor, ou seja, que ele altera na distância de acordo com o diafragma e a pasta. O diafragma é esse cara aqui, que está aqui por dentro, e o eixo aqui é que vai aumentando a distância entre elas. Aí eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar na aula para você estar abaixo, uma tela cheia. Que aqui é a simbologia de capacitores, tá? Tem alguns capacitores aqui, algumas simbologias que a gente nem usa muito, não, tá? Mas é importante vocês conhecerem todas elas. As mais usadas, né? Capacitor não polarizado, né? Esse aqui também pode ser usado, tá vendo? Também como não polarizado. O ajustável variável, né? O capacitor polarizado é sensível à temperatura e, e é polarizador sensível à tensão. Isso aqui depois eu explico um pouco mais à frente. Capacitor passante, muito pouco usado, tá? De estado dividido, a mesma coisa. Aí tem aqui os mais conhecidos, né? Eletrolítico, nós falamos dele. Aí, ou seja, tem várias simbologias para ele. Você tem desse jeito aqui, tem desse jeito aqui, desse jeito aqui. Você tem o eletrolítico múltiplo. O múltiplo é porque normalmente é como se fosse dois juntos, tá? Dois montados juntos, normalmente você tem no mesmo componente dois capacitores, por exemplo. Esse aqui de armadura aterrada, esse aqui é menos usado, mas também acontece.
O capacitor com resistência intrínseca, isso aqui eu vou falar um pouco mais à frente na matéria, tá? Vamos falar assim. De capa exterior, muito pouco usado, variável com armação dupla e tomada de corrente. Então, dentre esses aqui, ó, esses aqui vocês vão ver muito. Esses caras aqui, ó, vocês vão ver demais da conta. Esse aqui pode acontecer. Pode acontecer. Esse aqui vocês vão ver. Muitas vezes vocês vão ver esse cara aqui, ó, com duas simbologias, tá? Com a simbologia de resistência e capacitor juntos, tá? Esse símbolo aqui não é tão muito usado não, mas pode ser usado também, ok? Isso aqui tem na apostila de vocês, tá? Vamos falar assim, para vocês verem verem e guardarem, tá? Uma dica, tá? Pô, Fabrício, como é que eu vou guardar todas essas simbologias aqui? É complicado. Não, realmente é complicado. Uma dica que a maioria desses capacitores se resumem aqui, ó, a dois símbolos. Um que é esse aqui, ou outro que pode ser o mesmo, porém com um símbolo de mais aqui. A maioria deles. Ou seja, duas placas paralelas, né, que trabalham dentro de um determinado circuito. O resto tudo vai ser realmente mostrando qual que é a diferença dele, se ela é variável ou não, se ele é eletrolítico ou não. Por exemplo, aqui, ó, se você pegar aqui uma coisa que o pessoal costuma confundir muito, é isso aqui, ó. Vou fazer de outra cor aqui. O que que é isso aqui? Fonte. Fonte. Isso mesmo. Às vezes o pessoal fala, pô, mas eu achei que era uma fonte, é um capacitor. Mas olha a diferença. Olha a diferença para isso aqui, ó. Esse aqui eu quero ver quem acerta. Vamos, gente. Todo mundo com fome aí? O que é isso aqui? Só fiz um negócio errado aqui. Talvez é isso que está confundindo vocês. Isso aqui é uma pilha, né, gente? Uma pilha segue com a outra, que pode ser uma fonte e segue com a outra. Ou até mesmo um gerador de tensão. Ou seja, não é um capacitor. Tá claro, gente? Quando eu coloco dois símbolos assim, ó, é como se eu pegasse dois desse cara aqui, ó. Ó, fiz um, aí eu venho cá e faço outro. É porque eu tenho ou duas fontes trabalhando em série, né? Igual pilha, né? Como se eu colocasse duas pilhas trabalhando junto, não é isso? É Sei. isso. Pessoal, está acabando aqui, vai dar um minuto para acabar a aula. Vou parar por aqui até a aula acabar para não começar o outro raciocínio. Eu já vou explicar o que o Felipe me lembrou, muito bem lembrado, para explicar para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto? Até agora não. Tá bom. Esperar acabar aqui, a gente volta daqui a pouco. Eu vou explicar o que o Felipe perguntou.